o grupo 1 e nós vamos falar sobre cultura indígena, diversidade e influência na cultura brasileira. E as perguntas são: de que forma a cultura indígena influenciou a formação da identidade cultural do Brasil e quais práticas culturais foram deixadas como herança pelos povos indígenas à sociedade brasileira? Bom, nosso tema é cultura indígena. Quando falamos em artes de uma maneira diferente, não podemos classificá-las como uma atividade individualizada. Na maioria das vezes, ela tem ligações diretas com a vida cotidiana e com alguns elementos especializados de cada pessoa. No caso do artesanato, peças fabricadas por eles são relacionadas ao seu passado, baseadas no que acreditam e remetem ao seu folclore, às suas tradições. Estamos fazendo uma entrevista para a Feira Interdisciplinar do College e direto da cidade do Rio de Janeiro, o antropólogo Rafael Correia, que estuda a demarcação das terras indígenas. Rafael, qual a importância da cultura indígena na cultura brasileira e na cultura europeia? Então, Júlia, sobre a sua primeira pergunta, sobre qual é a importância da cultura indígena na cultura brasileira, na cultura europeia, primeiro vamos parar para pensar o que seria essa tal cultura indígena, essa cultura dos povos indígenas, que na verdade indígena é uma abstração. A gente pode falar sobre a cultura do povo Auá, a cultura do povo Ari, do povo Guajajara, enfim, e pensar que essa cultura deles e toda essa história deles é importante para pensar qual é a relação que o Estado colonial brasileiro, que é agora o Estado brasileiro, teve com esses povos e qual a postura que ele tem com esses povos até hoje. E pensar como que o Estado brasileiro se constrói e qual é a imagem que tanto o Estado brasileiro ou como nós mesmos temos na construção do Estado-nação. Como que a gente se imagina como povo e o que a gente espera para o nosso país. Continuando com as entrevistas, direto do bairro Boa Sul, São Gonçalo, a professora de História Daniele da Costa. Professora Daniele, qual foi a contribuição cultural dos indígenas na vida atual? Então, Júlia, eu acredito que a maior contribuição foi o conhecimento medicinal adquirido, né, pelas experiências acumuladas durante os séculos, né, sobre a biodiversidade do território. Nós sabemos que desde o século XVII, né, a partir da observação não só da fauna e da flora, mas também por meio do aprendizado com os nativos, os jesuítas levaram para Portugal, né, os conhecimentos das virtudes terapêuticas de diversas folhas, plantas, cascas, minerais e óleos que aqui encontraram. Né? Esse conhecimento medicinal ele foi muito importante também para o estabelecimento do comércio de drogas no Brasil entre os séculos 17 e 18. Tá? Quando me refiro aqui ao comércio de drogas, né, as drogas do sertão, a gente está se referindo ao comércio de especiarias e de plantas e ervas medicinais. Tá? Agora, só para a gente ter noção da importância da divulgação desse conhecimento adquirido pelas experiências das comunidades indígenas, hoje, né, as propriedades medicinais da semente ipeca, né, é reconhecido mundialmente. Né? Mas o primeiro relato, né, dessas propriedades, ele foi escrito, né, em 1625 pelo padre Dom Fernão Cardim, que na Bahia, né, registrou os relatos, né, da eficácia das suas propriedades. Bem, eu espero ter te ajudado mais uma vez. Bom dia, estamos aqui com o Robert, a gente vai gravar para a Feira Interdisciplinar do College e eu queria saber se você tem algum hábito de comer comidas indígenas. Bom dia. Eu acho que seria uma pessoa que teria muita facilidade, porque eu sou daquela geração saúde. Não gosto muito de comer gordura, não gosto de fritura, não sou muito fã do McDonald's, então eu conseguiria bem me alimentar de batata doce, batata inglesa, frutas, legumes, é o que eu mais gosto.
Tanto que no meu café da manhã eu troquei o pão pelo mamão e a melancia. E você imagina como era feita as tintas naquela época? Olha, eu sei que do pau-brasil a gente conseguia obter a cor vermelha, então era muito usado para isso. E o urucum também, que a gente quebrava a semente do urucum, a gente não, os indígenas quebravam a semente do urucum e passavam no rosto para se pintar. É somente que eu sei. Bom dia, estamos aqui com a dona Cláudia. Bom dia. E a gente está fazendo um trabalho para a Feira Interdisciplinar do College e eu queria saber se você sabe, se você ainda come algum tipo de comida indígena. É o que eu estava te falando antes de você gravar. A gente ainda, como nós comemos ainda coisas indígenas, porque nós comemos o peixe, em restaurante japonês come peixe cru. Da maneira que os índios faziam, a gente não faz ainda, né? Não temos outra geração, fazemos diferente. Mas a gente continua comendo coisas que os índios comiam. E você imagina como era feita as tintas naquela época? Pouca coisa, né? É do urucum, né? E outras coisas que eu acho que era da raiz das árvores, né? Não é isso? Do tronco, carvão, né? Não é isso? Eu acho que sim, né? Bom dia, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Gente, estamos aqui com a professora Lélia e a gente vai fazer a pergunta para ela. Em que você acha que os indígenas se inspiravam para fazer as pinturas? E o que você acha que a cultura indígena influenciou o Brasil? Bem, para fazer as pinturas, os indígenas inspiravam das suas próprias histórias. Porque eles viviam da caça, da planta, dos animais, né? E tudo que eles usavam também. Então, assim, eles formaram uma cultura indígena, que é conhecida por nós hoje. E por isso, acho que a influência indígena no Brasil foi importantíssima, muito mesmo, porque eles também foram os habitantes primitivos no nosso país, que é o Brasil. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela entrevista. De nada, minha filha. Bom dia, hoje eu estou aqui para gravar uma entrevista para a Feira do College. Hoje eu estou com a estudante Thaís. Para que os indígenas faziam artesanato, na sua opinião? Bom, o artesanato é uma das grandes riquezas nas comunidades indígenas. Existem vários tipos, como a confecção de colares, anéis e também, além disso, são criados instrumentos para caça e pesca, que também são utilizados nos rituais de danças e músicas. Cada povo tem o seu tipo de criação e hoje em dia também são utilizados como fonte de renda para algumas aldeias.